HPV, um vírus perigoso. 8 entre cada 10 mulheres tiveram ou vão ter contato com ele. Um vilão para a saúde da mulher. Comigo no estúdio a ginecologista Gisele Vissotti. Gisela, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu já começo com a pergunta da dona Raimunda de Campina Verde, que nos ligou no Portal de Voz. Ela quer saber como se pega, como é transmitido, né, o HPV e, claro, como se prevenir. A gente vai conversando a respeito disso durante a entrevista. Claro. Mas como é transmitido o HPV? O HPV é um vírus de transmissão sexual. E a transmissão sexual, ela ocorre não só no ato sexual, mas o contato íntimo. Então, a forma mais ideal de prevenção é que ela use o preservativo. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo de mudanças na medicina. Existe também a prevenção através das vacinas. Então, existem 2 tipos de vacina para o HPV. A vacina bivalente, que protege contra 2 tipos de HPV, e a vacina quadrivalente, que protege contra 4 tipos de HPV. O HPV, ele não é um vírus único, existe uma família muito grande desse vírus. Certo. Existem mais ou menos 100 subtipos de HPV. Nossa, que risco. E algumas vezes na vida a mulher pode ter trombado com HPV sem ter percebido. O organismo mesmo trabalhou para curar, para resolver o problema ali? Exatamente. Ele produz uma imunidade que combate o vírus, que é chamada imunidade natural. Então, nem sempre que a mulher entra em contato com HPV, ela desenvolve doença. Ela vai desenvolver doença de acordo com a sua resistência e com a sua imunidade. Mas a forma de prevenção seria através do preservativo e hoje através das vacinas. E essas vacinas são disponibilizadas? Qual o custo dessas vacinas? São. Como é que é possível? Como eu coloquei, existem 2 tipos de vacina. Hoje, a vacina mais recomendada seria uma vacina que protegesse contra vários tipos de vírus. Os tipos mais frequentes do HPV são o 6, o 11, o 16 e o 18. Eles recebem nome de acordo com números. Certo. Então, os 6 e o 11 são considerados os vírus mais bonzinhos. Mas veja bem, são bonzinhos até que ponto? Eles são vírus de transmissão sexual. Podem provocar as verrugas genitais. Verrugas genitais são embaraçosas, de diagnóstico difícil, muitas vezes. E o tratamento também é muito embaraçoso e muito traumático. Então, uma vacina que previna contra esses 2 tipos de vírus, também ela é importante. E os outros 2 tipos de vírus, do HPV, que é o vírus 16 e o 18, eles são vírus oncogênicos. O que significa isso? Eles podem penetrar no colo do útero ou penetrar em qualquer região do trato genital inferior e desenvolver lesões pré-cancerígenas. Então, este é o grande medo da população. Quando ela entra em contato com o HPV, ela, na verdade, tem o mito do câncer. Sim. Porque o primeiro diagnóstico vem da internet. Ela entra em contato com o HPV, clica na internet e lá está relatado que ele tem a ver com câncer de colo uterino. Aí entra o desespero, o sintoma de inferiorização e o trabalho todo de um consultório que a gente tem que tirar esse medo, né, da paciente e colocá-la confiante no tratamento. Então, uma vacina que previna contra os 4 tipos de vírus seria muito interessante, porque preveniria contra os tipos mais comuns, que são o 6 e o 11, os considerados bonzinhos, sim, mas que causam um transtorno para a paciente que não é nada bonzinho, que são as verrugas genitais. E a vacina que protege contra o 16 e o 18, também incluída nessa quadrivalente, que é contra o câncer de colo uterino. E é pago? A pessoa atualmente, infelizmente, ainda é pago. Qual o valor? O governo ainda não disponibiliza. Veja bem, são 3 doses da vacina, tanto a bivalente quanto a quadrivalente, né? A quadrivalente é a que mais a gente tem trabalhado atualmente. E essas 3 doses está em torno de R$490, R$500 a dose. Mas é muito mais barato do que você vir a desenvolver no futuro um CA de colo. Hoje, Mônica, a mulher exposta ao HPV e que não é diagnosticado, que não é tratado, pode desenvolver o CA de colo. Hoje, atualmente, no Brasil, morrem em torno de 20 mulheres por dia vítimas do CA de colo. É como se fosse, é a mesma estatística, de acordo com o IBGE, de acidentes de carro em feriadão. Então é como se nós estivéssemos expostas todos os dias a morrer como acidente de carro em feriadão. Então, nós precisamos de programas como o seu para tentar sensibilizar as autoridades, para disponibilizar as vacinas, assim como se disponibiliza os preservativos,
Quem sabe no futuro essas vacinas estejam aí a população patrocinadas pelo SUS. Enquanto isso, informação e prevenção, né, doutora Gisele? Eu tenho aqui a pergunta de um telespectador, ele não quis se identificar e ele quer saber quais os sintomas e as consequências que o HPV pode causar no homem. Então, você vê que o telespectador não quis se identificar. Existe aquela síndrome de você se sentir inferiorizada quando entra em contato com HPV. Isso nós também precisamos desmitificar, porque é um vírus muito comum. Hoje 80% da população pode ter entrado em contato. No homem é mais difícil acontecer a doença sintomática, pela própria imunidade natural masculina, pela própria anatomia dos órgãos genitais masculinos. Um vírus vai preferir muito mais uma anatomia feminina à masculina. A anatomia feminina ela é toda introspectiva. Sim. É o ambiente perfeito para o desenvolvimento de uma bactéria e de um vírus. Mas, enfim, no homem, os sintomas podem ser as verrugas genitais. Ele precisa estar sempre examinando o pênis para tentar detectar alguma verruga genital. O tratamento é muito simples. O tratamento pode ser à base de eletrocautérios, que são aparelhos que fazem eletrocauterização, ou criocauterização, que é com nitrogênio líquido. Depende da técnica que o urologista usa. Vai preferir. Ou aplicações de substâncias químicas que fazem a cauterização dessas verrugas. Lembrando que o HPV no homem também pode desenvolver o CA de pênis. Então, eles também não estão livres. Eles precisam da informação, da conscientização e do uso rotineiro do preservativo. Eu tenho a pergunta da Kelly, de Araguari, do bairro Industrial. Quem tem o vírus HPV, quando engravida, pode prejudicar o feto? Não. É muito bom essa pergunta da Kelly, excelente, porque já desmitifica a questão do HPV na gestação. Em primeiro lugar, o diagnóstico hoje, ele está sendo sempre o mais precoce possível. As pacientes estão procurando, elas estão perguntando, e nós conseguimos diagnosticar lesões causadas pelo HPV em estágios muito iniciais. Mesmo o estágio mais avançado dessa lesão, hoje o tratamento está muito avançado. Um estágio mais avançado seria uma displasia cervical severa. Vamos traduzir isso. Existem 3 graus de displasias. Displasias é aquele conjunto de células que são alteradas pelo HPV e ela passa a se multiplicar de uma forma desordenada e isso vem a ser o câncer no futuro. Uma displasia bem acentuada, o tratamento ainda é conservador. A gente consegue retirar um cone do colo uterino sem prejudicar a fertilidade da paciente. Chama-se cirurgia de alta frequência. E para o bebê não existe nenhum risco. Até hoje não existem estudos na literatura, nenhum dado disponível que mostra que existe alguma relação a ver com HPV e com malformações ou com coisas nesse sentido com o feto. E até o tratamento pode ainda prevenir a sua fertilidade futura. A Beatriz de Arcos, uma amiga dela teve HPV, tirou o útero há uns 8 anos. Ela quer saber se o HPV pode novamente voltar no ovário, na bexiga, nas trompas. E ela pode desenvolver o câncer genital? Pode. Na região de ovários, trompas, não existem dados na literatura porque o HPV ele é de infecção genital e ele tem uma predileção pelo epitélio genital inferior, ou seja, vulva, vagina, região superior da vagina. Então, o fato dela ter retirado o útero, ela precisa de um acompanhamento posterior, porque essa lesão pode voltar em vagina ou pode voltar em vulva e esse acompanhamento é que vai dar o diagnóstico precoce e o tratamento. Então, informação, a consulta regular para poder fazer os exames certinhos que toda mulher precisa fazer. O homem também tomar cuidado. Podemos evitar esse vírus, esses vários tipos do HPV. Com certeza, Mônica. Eu conversei com a ginecologista Gisele Vissotti. Gisele, muito obrigada pela participação aqui hoje.